Confira o debate entre James e o profeta Mirim. Meu herói não usa capa. Ele veste moletom. Parabéns ao James por sua coragem em dizer a verdade. Assista ao vídeo e inscreva-se no canal. Vale a pena conferir esse conteúdo de qualidade. Te prova, ciò che abbia fa, ciò perix fa, ciò prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar ali no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da de Belém. Quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmitiu o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse momento, no início do podcast, você falou, um momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, de intimidade com Deus tem que ser exposta? Eu acho que você tá se complicando. Não tá sendo exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode... Você adora pra você? Não, você adora eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Falou isso, eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá fora do corpo. Vamos lá, então, você tá entendendo o que eu tô falando? Você acha que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. Isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto do nosso culto. Se a igreja primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, porque pensa comigo. Pensa comigo. Tem religiões... A pergunta que fica. Como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando através... Missionário, a pregação do evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein?
Então você acha que isso tá atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Hélio tá errado, o Bispo Samuel Ferreira tá errado. Mas assim, eu vou falar pra ti assim, James, de verdade, olha, nós tivemos uma pandemia recentemente. Você tá certo. Eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tua do The King de Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. Pegou aquela parte do King, que era que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não estão entendendo. São más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, fala assim, dele eu com falo Deus. pra mim mesmo, que é dele com Deus. Mas ele acabou de falar Ele falou isso. o mistério depois, mas isso aqui é um idioma, gente. Irmão, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, Que mas guerra é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Que guerra é essa por causa de The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. É negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá, e o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É que o povo a mesma idiotice da pergunta do Off the King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu vídeo, não. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através ouvindo os louvores, que é por aqui, irmão, ó. É por aqui. Na TV, a cura acontece do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, parou maneira. De crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito tempo, irmão. Um exemplo. Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de maçonaria. Eu me arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... Tira a câmera da igreja. Entenda. Vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do foco. Você que deu um exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização secreta Eu tô falando de câmera. Com a igreja, lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não. Isso, nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente nunca se ouviu falar tá no tempo midiático. Um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um templos, a igreja tá um número de lojas muito grande crescendo. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Mas não foi, mas de cristãos no Brasil, cara. Aí eu olho pra você e falo uma coisa, foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito da TV, irmão. Das pessoas, das vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wérito, Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de pastores, vamos agora... Tira as câmeras da igreja. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, reuniões secretas agora, né? Tem que ser isso. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus.
Tem a mídia especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Oh, abre a visão, cara. Não, isso eu não tô falando que não pode. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem não quer entender, desculpa. Porque já quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai entender. Então os novos convertidos, então aqueles que não são crentes, irmão, desculpa. Entendeu? Porque se não tivesse gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, não estaria esse bafafá. Então, irmão, tira o podcast, vem e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Porque, o pessoal, 5 conselhos que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez você não tenha coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Aí agora que finge dor de barriga e sai, gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você não tá me confrontando. Se você não tivesse aí com esse celular na mão, você não tá me confrontando. Se estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa da sua vida, você talvez não tava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus, ele teve as suas críticas, mas naquela época não tinha a rede social. As pessoas criticavam por causa do quê? Dos milagres, das manifestações. Então, mesmo sem rede social... Né? Na sua opinião, quem está certo? Lembre-se, o debate nos ajuda a alcançar a verdade. O objetivo do canal Verdade em Chamas é encontrar a verdade por meio do debate. No entanto, na minha opinião, o James foi corajoso ao enfrentar Miguel, mas poucos estão preparados para tais conversas. Deixe sua opinião brilhar, pois estamos curiosos para saber a sua.